Eu deveria estar sorrindo, acompanhando um dos dias mais felizes da vida do meu filho. Mas, às portas do altar, descobri que minha nora carregava uma verdade tão sombria que faria qualquer máscara cair em pedaços diante de todos. Às 11h45 da manhã, um envelope lacrado transformaria uma cerimônia de conto de fadas em um confronto brutal com a verdade. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me diga aqui nos comentários de onde você está nos assistindo neste momento. A igreja estava impecável, flores brancas e rosa em cada banco, luz natural entrando pelos vitrais centenários, aquele cheiro de incenso misturado com perfume caro que só casamento de gente endinheirada tem. Eu estava na terceira fileira do lado esquerdo, vestido azul marinho que havia escolhido com 3 meses de antecedência, cabelo preso num coque elegante que a cabeleireira levou 1 hora para fazer. Parecia tudo perfeito. Parecia. Meu nome é Silvia. Tenho 56 anos. Moro em São Paulo, no bairro de Perdizes, e criei meu filho Gabriel praticamente sozinha depois que meu marido faleceu, quando o menino tinha apenas 12 anos. Gabriel hoje tem 32. É engenheiro civil, bem-sucedido, educado, o tipo de homem que qualquer mãe se orgulha de ter criado, e estava prestes a se casar com Isabela Ferreira, 28 anos, relações públicas, sorriso de comercial de pasta de dente, aquele tipo de beleza estudada que parece natural, mas você sabe que levou horas para construir. Conheci minha nora há 2 anos, quando Gabriel me ligou animado, dizendo que tinha conhecido a mulher da vida dele num evento corporativo. Desde o primeiro jantar em família, algo em Isabela me incomodava. Não era antipatia, não era ciúme de mãe possessiva. Era algo mais sutil, mais difícil de nomear. Era como se ela estivesse sempre representando um papel, sempre calculando cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Mas eu engoli meus incômodos. Afinal, Gabriel estava feliz, radiante, apaixonado de um jeito que eu não via desde a adolescência. Quem era eu para jogar água fria na felicidade do meu filho? A cerimônia estava marcada para 12h. Faltavam 15 minutos. Eu estava conversando com minha irmã Cláudia quando vi Isabela descendo o corredor lateral da igreja, ainda no roupão branco, cabelo pela metade arrumado, acompanhada de 2 madrinhas. Ela vinha na direção da sacristia, mas quando me viu, desviou o caminho. Veio direto para mim. Meu coração acelerou. Achei que ela vinha me agradecer por algo, talvez pedir uma bênção, aquelas coisas que noivas nervosas fazem. Levantei-me sorrindo, braços já se abrindo para um abraço. Isabela parou a 30 centímetros de mim. O sorriso que ela exibia para os convidados que olhavam curiosos desapareceu completamente. Seus olhos, tão suaves e meigos nas fotos de Instagram, ficaram duros como pedra. Ela se inclinou, fingindo me abraçar, e seu hálito quente roçou meu ouvido. Seria perfeito sem você aqui, ela sussurrou, cada sílaba envenenada. Mas já que veio, fique quietinha no seu canto e não estrague meu dia. Ela se afastou antes que eu pudesse reagir, o sorriso de comercial de pasta de dente de volta no rosto, acenando para os convidados como se nada tivesse acontecido. Sentei-me devagar, as pernas bambas. Cláudia me olhou preocupada. Você está pálida. O que foi? Não consegui responder. Minha mente estava girando. Aquilo não tinha sido fruto da minha imaginação. Não tinha sido nervosismo de noiva. Tinha sido crueldade pura, calculada, deliberada. E o pior, tinha sido dita com a certeza de quem sabe que a vítima não vai revidar. Não ali, não naquele momento. Peguei minha bolsa, as mãos tremendo. Tinha vontade de sair, de ir embora, de não assistir aquilo. Mas quando abri a bolsa para pegar o celular e pedir um Uber, meus dedos tocaram algo que eu havia quase esquecido.
O envelope, papel creme, lacrado com cera vermelha, meu nome escrito à mão em caligrafia elegante. Eu tinha pegado aquele envelope 3 dias antes, quando visitei Dona Lucinda. Dona Lucinda tem 83 anos, mora num apartamento antigo no Paraíso, é viúva há 15 anos e foi minha professora de piano quando eu tinha 17. Nos tornamos amigas ao longo das décadas, aquele tipo de amizade que resiste ao tempo e à distância. 3 dias antes do casamento, ela me ligou pedindo que eu fosse visitá-la urgentemente. Quando cheguei, encontrei Dona Lucinda visivelmente abalada, sentada na sala com chá frio na xícara e olhos vermelhos. Silvia, preciso que você me faça um favor, ela disse, segurando minhas mãos com força surpreendente para a idade. Preciso que você entregue este envelope para a noiva do seu filho, mas só depois da cerimônia, depois que eles disserem sim. É importante. Prometa. Olhei para o envelope confusa. Dona Lucinda, a senhora conhece Isabela? Seus olhos se encheram de lágrimas. Conheço minha neta, sim, mesmo que ela tenha fingido que eu morri. Fiquei paralisada. Dona Lucinda era a avó de Isabela? Como isso era possível? Isabela sempre disse em todas as conversas, em todos os jantares, que tinha sido criada apenas pela mãe, que o pai havia abandonado a família quando ela era bebê, que cresceu sem referências paternas, sem avós, sem família estendida. Ela transformou essa narrativa numa espécie de emblema de superação. Contava com orgulho como venceu sozinha, como construiu tudo do zero. Meu filho, Dona Lucinda continuou, a voz trêmula. O Roberto foi um pai ausente, isso é verdade, mas ele nunca abandonou completamente. Ele pagava pensão, visitava quando podia, tentava manter contato. A mãe da Isabela, a Flávia, tornou tudo muito difícil, criou uma guerra que não precisava existir. E quando Isabela cresceu, ela escolheu apagar o pai da história. Apagar a mim também. Nos últimos 6 anos, ela mudou o sobrenome socialmente, parou de atender ligações, bloqueou contatos. Sumiu. Mas por quê? Vergonha. Dona Lucinda disse simplesmente: a família do seu filho é bem estabelecida, tradicional. Isabela construiu uma história de heroína solitária que ficava melhor para o Instagram, para os amigos, para a imagem que ela queria vender. Um pai falho e uma avó de classe média não combinavam com a narrativa. Senti um aperto no peito, mas ainda assim questionei. E por que a senhora não vai ao casamento? Por que precisa de mim para entregar isso? Porque não fui convidada, e meu filho Roberto também não. Mas ele... Sua voz falhou. Ele ajudou a pagar o casamento. Isabela pediu dinheiro através de um intermediário, um advogado, dizendo que era um patrocinador anônimo interessado em apoiar jovens empreendedores. Roberto reconheceu a história, reconheceu a filha e mesmo assim deu o dinheiro, sem perguntar nada, sem exigir reconhecimento. Neste envelope está a prova: recibos das transferências, uma certidão de nascimento original, fotos antigas e uma carta de perdão que ele escreveu para ela. Peguei o envelope, ainda processando tudo aquilo. Dona Lucinda, isso é uma bomba. Eu sei, por isso peço que entregue só depois do sim. Não quero destruir o casamento. Quero que minha neta saiba que, apesar de tudo, ela tem família, que nós a amamos, que mentiras têm prazo de validade. Narnash prometi que entregaria. Guardei o envelope na bolsa e saí de lá com a cabeça girando. E agora, sentada naquela igreja, com o gosto amargo do sussurro de Isabela, ainda queimando meus ouvidos, olhei para aquele envelope na minha bolsa. Seria perfeito sem você aqui. Minhas mãos pararam de tremer. Uma decisão começou a se formar na minha mente, fria e clara como gelo. Guardei o celular, fechei a bolsa e esperei. A marcha nupcial
começou a tocar. Isabela entrou na igreja radiante. O vestido era deslumbrante. Um modelo sereia com renda francesa, cauda de 3 metros, véu de tule que flutuava como nuvem. Os convidados suspiraram em uníssono, aquele suspiro coletivo que só noivas espetaculares arrancam. Ela caminhava sozinha pelo corredor central, sorrindo para os lados, acenando discretamente, uma atriz no auge da performance, sozinha. Foi aí que percebi o primeiro detalhe que sempre esteve na minha frente, mas que eu nunca havia realmente visto. Isabela entrava sozinha porque, segundo ela, não havia ninguém para entregá-la ao noivo. Minha mãe ficaria muito emotiva. Ela havia dito semanas antes: prefiro entrar sozinha, simbolizando minha independência. Gabriel achou lindo, moderno, empoderador. Eu achei estranho, mas não disse nada. Agora, segurando o envelope na bolsa, eu via aquela entrada solitária sob uma luz completamente diferente. Não era independência, era apagamento. Era a eliminação cuidadosa de qualquer pessoa que pudesse contradizer a narrativa que ela construiu. Gabriel estava no altar, de smoking azul marinho, olhos brilhando quando viu a noiva. Meu filho estava feliz, genuinamente feliz, e eu estava prestes a... o quê? Destruir aquilo? Por causa de um sussurro? Por causa de um envelope que uma senhora de 83 anos me pediu para entregar? Respirei fundo. Não, eu tinha prometido a Dona Lucinda que entregaria o envelope depois do sim. Depois, não durante. Eu não ia interferir na cerimônia, ia cumprir minha palavra. O padre Augusto, um homem de 60 anos que conhecia nossa família há décadas, começou a cerimônia com um sorriso caloroso. Sua voz ecoava pelas paredes antigas da igreja. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui, na presença de Deus e desta comunidade, para celebrar a união de Gabriel e Isabela. Olhei ao redor. A igreja estava lotada. 200, talvez 300 convidados. Reconheci muitas pessoas. Colegas de trabalho de Gabriel, amigos da faculdade, primos distantes, vizinhos. Do lado da noiva, havia menos gente, mas os que estavam ali pareciam extremamente elegantes, bem vestidos, pessoas que Isabela claramente havia selecionado para compor a estética perfeita do casamento. Foi então que notei um casal no último banco, quase escondido atrás de uma coluna. Um homem de cabelos grisalhos, terno escuro simples, ombros curvados. Ao lado dele, uma mulher mais jovem, talvez 40 anos, que segurava a mão dele com força. Eles não conversavam com ninguém, apenas observavam. Meu coração disparou. Seria Roberto, o pai de Isabela? Tentei ver melhor, mas naquele momento o padre pediu que todos se levantassem para a leitura do Evangelho. Perdi a visão do casal. A cerimônia prosseguia. Leituras bíblicas sobre amor e compromisso. Um solo de violino que arrancou lágrimas de metade da igreja. Isabela e Gabriel trocavam olhares apaixonados, mãos entrelaçadas, como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo. E então chegou o momento da homilia. Padre Augusto ajeitou os óculos e começou a falar sobre a importância da verdade no casamento. O matrimônio, ele disse, a voz firme e serena, é construído sobre 3 pilares fundamentais: amor, respeito e verdade. Não pode haver união verdadeira onde há segredos que corroem. Não pode haver intimidade genuína onde há máscaras que escondem. Gabriel e Isabela, vocês estão prestes a se comprometer não apenas com o amor, mas com a transparência total. Vocês prometem ser um com o outro, e isso significa que não pode haver divisão entre quem vocês são e quem vocês fingem ser. Isabela continuava sorrindo, mas percebi algo sutil. Seus dedos apertaram a mão de Gabriel com mais força. Uma rigidez imperceptível invadiu seus ombros. O padre continuou.
É claro que todos nós carregamos feridas do passado. Todos temos histórias difíceis, famílias imperfeitas, capítulos que preferiríamos esquecer. Mas o casamento nos convida a trazer essas feridas para a luz, a dividi-las com nosso parceiro, a permitir que o amor cure o que foi quebrado. Porque quando escondemos partes de nós mesmos, quando mentimos sobre nossa origem, nossa história, nossa família, nós não estamos protegendo o amor, estamos envenenando-o desde a raiz. Agora eu via claramente. Isabela estava desconfortável. Seu sorriso havia se tornado fixo, artificial. Gabriel, por outro lado, acenava levemente com a cabeça, concordando com as palavras do padre, completamente alheio à atenção da noiva. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudaria tudo. Uma mulher entrou pela porta lateral da igreja. Ela era elegante, uns 50 e poucos anos, cabelos loiros presos num coque, vestido lilás discreto. Ela não se sentou. Ficou parada perto da entrada, olhando fixamente para o altar. Isabela a viu. Mesmo de costas para a porta, ela sentiu. Foi como se um radar interno tivesse disparado. Ela virou a cabeça rapidamente, apenas um segundo, e seus olhos encontraram os da mulher de lilás. O rosto de Isabela perdeu a cor, todo o sangue escorreu. Ela ficou branca como o vestido que usava. Gabriel percebeu. Amor, você está bem? Ele sussurrou, preocupado. Sim, ela respondeu rápido demais, o sorriso voltando, mas agora trêmulo. Só emocionada. Mas eu sabia que não era emoção, era pânico. Olhei novamente para a mulher de lilás. Ela não se moveu, apenas observava, os braços cruzados, uma expressão neutra no rosto. Mas havia algo naqueles olhos. Não era raiva, era decepção, profunda, antiga, enraizada. Cláudia cutucou meu braço. Quem é aquela mulher? Ela sussurrou. Não sei, menti. Mas uma intuição crescia dentro de mim. Seria a mãe de Isabela? Flávia? O padre finalmente concluiu a homilia e chamou os noivos para o momento dos votos. Gabriel tirou um papel dobrado do bolso interno do paletó, a voz emocionada enquanto lia palavras lindas sobre amor, companheirismo, futuro juntos. Alguns convidados choravam abertamente. Chegou a vez de Isabela. Ela não tinha papel. Ia falar de improviso, como havia avisado semanas antes. Quero que seja espontâneo do coração, ela dissera. Isabela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Gabriel, ela começou, a voz falhando na primeira sílaba. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu sempre sonhei com este momento, com este dia, com esta igreja cheia de pessoas que nos amam e... Ela parou. Os olhos dela desviaram involuntariamente para o fundo da igreja, onde a mulher de lilás continuava imóvel. E que nos apoiam, Isabela emendou rapidamente. Eu prometo ser uma esposa dedicada, fiel, verdadeira. Prometo construir com você uma família cheia de amor, cheia de... Novamente, ela travou. As palavras pareciam estar presas na garganta. Gabriel sorriu, achando que era nervosismo, e apertou as mãos dela com carinho. Respira, amor. Você está indo bem. Isabela assentiu, respirou fundo e terminou rapidamente. Prometo ser sua parceira em todos os momentos, para sempre. Foi o voto mais curto e genérico que já ouvi numa cerimônia de casamento. Mas os convidados aplaudiram mesmo assim, emocionados demais para perceber o vazio daquelas palavras. O padre sorriu. Gabriel e Isabela chegou o momento sagrado. Gabriel, você aceita Isabela como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Sim, aceito, Gabriel respondeu alto e claro, a voz cheia de convicção. Isabela, você aceita Gabriel como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Houve uma pausa, menos de 2 segundos, mas pareceram eternos. Isabela olhou para Gabriel, depois para o padre, depois rapidamente para a mulher de lilás. Sim, ela disse tão baixo que quase não ouvi. Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Gabriel, pode beijar a noiva. Aplausos explodiram. Música triunfal. Gabriel puxou Isabela para um beijo cinematográfico. Pétalas de rosas foram jogadas. Flashes de câmeras profissionais. Tudo perfeito para o Instagram, para os vídeos, para os álbuns que seriam mostrados aos netos. Mas quando o beijo terminou, quando o casal começou a caminhar de volta pelo corredor central, de mãos dadas, sorrindo para os convidados, Isabela passou direto pela mulher de lilás, sem nem olhar para ela. A mulher não se mexeu, apenas fechou os olhos por um segundo, como se absorvesse um golpe, e depois saiu pela porta lateral. Os noivos saíram da igreja sob uma chuva de arroz. Fotógrafos posicionavam o casal para fotos na escadaria. Convidados se aglomeravam para cumprimentar. Tudo muito barulhento, muito alegre, muito caótico. Eu fiquei para trás, observando. Minha mão ainda segurava o envelope dentro da bolsa. Depois do sim, Dona Lucinda havia dito. Eles já tinham dito sim. A promessa estava cumprida. Tecnicamente, eu podia entregar o envelope agora, mas algo me dizia que não era o momento. Não ali, na saída da igreja, com 300 pessoas ao redor, com fotógrafos e alegria e caos. Olhei para o último banco, procurando o homem de cabelos grisalhos. Ele ainda estava lá, sentado, sozinho agora. A mulher que o acompanhava havia saído. Ele tinha as mãos cobrindo o rosto. Tomei uma decisão, caminhei até ele. Quando cheguei perto, ele levantou o olhar. Os olhos eram castanhos, cansados, úmidos. Você é Roberto? Perguntei baixo. Ele hesitou, depois assentiu. Sou Silvia, mãe do noivo, e amiga de sua mãe, Dona Lucinda. Os olhos dele se arregalaram. Dona Lucinda pediu que eu entregasse algo para Isabela depois da cerimônia, mas acho que antes disso, você deveria saber que ela ainda conseguiu trazer você até aqui, mesmo sem convite. Mostrei o envelope para ele. Roberto leu seu próprio nome na caligrafia da mãe, e suas mãos começaram a tremer. Eu não queria estragar o dia dela, ele disse, a voz rouca. Só queria vê-la feliz, só isso. Você a ama mesmo depois de tudo? Ela é minha filha, nada vai mudar isso. Nem o sobrenome que ela apagou, nem os anos de silêncio, nem a vergonha que ela sente de mim. Olhei para ele, um homem quebrado, mas digno, um pai imperfeito, mas presente à sua maneira. E então olhei através da porta aberta da igreja, para a escadaria onde Isabela e Gabriel posavam para fotos, todo o cenário perfeito, toda a mentira linda e bem embrulhada. Roberto, eu disse, uma clareza absoluta tomando conta de mim. Eu prometi entregar este envelope, e vou entregar, mas acho que você deveria estar presente quando isso acontecer. Você merece pelo menos isso. Ele olhou para mim surpreso. Na recepção? Ele perguntou. Na recepção, confirmei. E naquele momento, com o envelope na minha mão e um pai machucado ao meu lado, eu soube que o dia perfeito de Isabela estava prestes a desmoronar. Mas talvez, só talvez, da ruína emergisse algo mais real, algo mais verdadeiro, algo que pudesse, enfim, ser chamado de família. A recepção era num salão de eventos em Pinheiros, daqueles com pé direito alto, lustres de cristal e vista para um jardim interno impecável. Tudo decorado em tons de branco e dourado, mesas com arranjos florais que custavam mais que meu aluguel, garçons circulando com taças de champanhe francesa. Isabela havia planejado cada detalhe durante 8 meses. O resultado era cinematográfico. Cheguei com Roberto.
Minha irmã Cláudia quase teve um ataque quando viu que eu estava trazendo um desconhecido. Silvia, quem é esse homem? Ela sussurrou enquanto estacionávamos. Uma dívida que precisa ser paga, respondi. Roberto estava visivelmente nervoso. Ele havia trocado o terno simples da igreja por um paletó mais formal que trouxera no carro, passara pente no cabelo, mas ainda assim parecia deslocado naquele universo de luxo. Não era questão de dinheiro necessariamente, era questão de pertencimento. Ele sabia que não era bem-vindo ali, e mesmo assim veio. A entrada no salão foi tensa. Os convidados já estavam instalados, conversando animadamente, alguns na pista de dança, outros nos lounges estrategicamente posicionados. Um DJ tocava música ambiente, algo entre jazz e pop contemporâneo. Localizei minha mesa rapidamente. Mesa número 3, próxima à mesa dos noivos. Cláudia sentou-se ao meu lado. Roberto ficou de pé, meio perdido. Senta aqui, indiquei a cadeira à minha esquerda. Tecnicamente era o lugar destinado a um primo distante de Gabriel, que provavelmente nem viria. Você tem certeza? Roberto perguntou. Senta. Ele sentou. Naquele momento, Isabela e Gabriel fizeram a entrada triunfal no salão. Aplausos, gritos, música alta, aquela energia caótica de festa de casamento no início. Eles caminhavam de mãos dadas, acenando, sorrindo, dançando alguns passos no meio do caminho. Isabela havia trocado o vestido de cerimônia por um modelo mais curto e confortável, mas igualmente deslumbrante. Gabriel estava radiante. Quando passaram pela nossa mesa, Gabriel me viu e veio correndo dar um abraço. Mãe, você está linda. Está se divertindo? Muito, menti beijando seu rosto. Vocês estão lindos, perfeitos. Foi aí que Gabriel notou Roberto sentado à mesa. Oi, você é amigo da minha mãe? Roberto abriu a boca, mas nada saiu. Ele olhou para mim, pedindo socorro silenciosamente. É um amigo da família. Eu disse rapidamente. Roberto. Gabriel estendeu a mão com aquela simpatia natural dele. Prazer, Roberto. Seja muito bem-vindo. Roberto apertou a mão do meu filho, os olhos brilhando com algo entre gratidão e tristeza. Ele estava apertando a mão do genro que nem sabia que ele existia. Isabela, que estava alguns passos atrás, conversando com uma madrinha, ouviu o nome. Roberto. Virei a tempo de ver sua expressão mudar. Foi sutil, milissegundos apenas. Mas eu estava observando. Seus olhos varreram a mesa, encontraram Roberto e algo entre choque e fúria passou por seu rosto. Mas ela controlou. Fechou os olhos por meio segundo, respirou e quando os abriu de novo, o sorriso estava de volta. Ela se aproximou do meu filho, passou o braço pela cintura dele. Amor, vem, precisamos cumprimentar a família do seu tio Marcelo. E o arrastou para longe antes que Gabriel pudesse estranhar a pressa. Roberto havia visto tudo. Ele baixou a cabeça, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Eu não deveria estar aqui, ele murmurou. Isso não está certo. Não, eu disse firme. O que não está certo é ela ter apagado você da história dela. O que não está certo é meu filho estar construindo uma vida com alguém que mente sobre algo tão fundamental quanto a própria família. Mas você vai destruir o casamento deles. Não, eu vou dar ao meu filho a chance de decidir se quer construir uma vida baseada em mentiras ou em verdade. A escolha é dele, mas ele merece ter todos os fatos. Cláudia me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Silvia, você tem noção do que está prestes a fazer? É o casamento do seu filho. Se você fizer uma cena, Gabriel nunca vai te perdoar. E se eu não fizer nada, eu nunca vou me perdoar, respondi. O jantar começou. Entrada de salmão defumado com alcaparras. Prato principal de filé mignon com risoto de fungo. Sobremesa de frutas vermelhas com calda de chocolate belga.
tudo impecável, tudo caro, tudo lindo. Isabela havia exigido o melhor. Durante toda a refeição, notei Isabela lançando olhares furtivos na direção da nossa mesa. Ela sorria, conversava, brindava, mas seus olhos sempre voltavam para Roberto. Ela estava nervosa, muito nervosa. Entre o prato principal e a sobremesa, houve o tradicional momento dos discursos. O pai de Gabriel, meu falecido marido, não estava ali para fazer o discurso paterno, então coube a mim e ao padrinho, melhor amigo de Gabriel desde a infância. O padrinho foi primeiro. Contou histórias engraçadas, fez piadas sobre a pontualidade de Gabriel, arrancou risadas de todos. Foi leve, divertido, perfeito. Chegou minha vez. Levantei-me, segurando o microfone que um dos organizadores me entregou. Todas as mesas ficaram em silêncio. 300 pessoas me olhando. Gabriel sorria, expectante. Isabela estava pálida. Boa noite a todos, comecei, a voz firme. Para quem não me conhece, sou Silvia, mãe do noivo. Primeiro, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui celebrando este dia tão especial com Gabriel e Isabela. Aplausos educados. Gabriel é meu filho único. Criei ele praticamente sozinha desde os 12 anos, quando perdemos meu marido. E posso dizer com toda certeza que ele se tornou um homem íntegro, honesto, trabalhador. Um homem que valoriza a verdade acima de tudo. Um homem que não tolera mentiras. Senti Isabela se mexer desconfortavelmente na cadeira. Então, Isabela, continuei, olhando diretamente para ela, quando você entrar nessa família, saiba que você está entrando numa família que valoriza a autenticidade, que valoriza mostrar quem realmente somos, com nossas feridas, com nossas histórias complicadas, com nossas famílias imperfeitas. O silêncio ficou denso. Alguns convidados começaram a se entreolhar, percebendo que algo estava errado. Porque, prossegui, família não é sobre ter uma história bonita para contar. Família é sobre ter pessoas que ficam, mesmo quando a história é bagunçada. Pessoas que amam mesmo quando é difícil. Pessoas que perdoam mesmo quando foram apagadas. Isabela estava branca como papel. Gabriel franzia a testa, confuso. Então, brindemos. Ergui minha taça. A verdade. Que ela sempre venha à luz, não importa quanto tempo leve. A verdade. Os convidados repetiram, sem entender completamente, mas brindando mesmo assim. Sentei-me. Roberto estava olhando para mim com uma mistura de terror e admiração. Você é louca, Cláudia sussurrou. Provavelmente, respondi. Isabela levantou-se bruscamente da mesa dos noivos e saiu em direção ao banheiro. Gabriel olhou para mim, completamente perdido, e depois foi atrás dela. 10 minutos se passaram. 15, 20. Os convidados começaram a sussurrar. O DJ continuava tocando. Os garçons serviam sobremesa, mas os noivos não voltavam. Foi então que aconteceu. A mulher de lilás que eu havia visto na igreja entrou no salão. Ela passou direto pela recepção, ignorando o segurança que tentou barrar sua entrada, e caminhou decidida até a mesa dos noivos. Reconheci algumas pessoas na mesa se levantando, alarmadas. Uma delas era uma madrinha de Isabela, que se colocou na frente da mulher. Desculpa, mas quem é você? A madrinha perguntou, alto o suficiente para várias mesas próximas ouvirem. Eu sou Flávia, a mulher disse, a voz clara e firme. Mãe da noiva. Um murmúrio coletivo varreu o salão. Mas a mãe da Isabela não deveria estar viajando? Alguém perguntou. Viajando? Flávia soltou uma risada amarga. É isso que ela disse? Que eu estava viajando? Nesse momento, Gabriel e Isabela voltaram do corredor. Quando Isabela viu a mãe parada na frente da mesa, ela congelou. Ei, mãe, Isabela disse, a voz saindo num sussurro estrangulado. O que você está fazendo aqui?
Vim porque descobri, através de um advogado, que o pai da minha filha pagou 40 mil reais deste casamento e que minha filha disse aos convidados que eu estava viajando para a Europa, quando na verdade ela simplesmente não me convidou. O silêncio agora era absoluto, nem a música tocava mais. O DJ havia parado, percebendo o drama. Gabriel olhou de Flávia para Isabela, completamente chocado. Isabela, do que ela está falando? Você me disse que sua mãe estava viajando. Você me disse que seu pai abandonou vocês quando você era bebê. Gabriel, eu posso explicar. Seu pai nunca abandonou você, Isabela. Flávia continuou, a voz quebrando. Ele foi um pai ausente, sim. Ele errou muito, sim. Mas ele sempre pagou pensão. Sempre tentou ver você. Sempre tentou fazer parte da sua vida. E você apagou ele. Apagou a avó dele, que te ama. E me apagou também, porque aparentemente eu não era chique o suficiente para o casamento dos sonhos. Isabela estava tremendo, lágrimas escorrendo. Vocês não entendem. Eu precisava... Precisava do quê? Gabriel perguntou, a voz dele agora mais alta, mais dura. Mentir sobre sua família inteira. Criar uma história falsa. Isabela, eu te pedi em casamento achando que te conhecia, achando que você confiava em mim o suficiente para dividir sua vida real comigo. Minha vida real não era boa o suficiente. Isabela explodiu, finalmente quebrando. Minha vida real era bagunçada, complicada, cheia de gente imperfeita. E a sua família é perfeita, Gabriel. Sua mãe é elegante, educada, respeitada. Seus tios são médicos e advogados. Seus primos estudaram nas melhores escolas. E eu? Eu sou filha de um pai que mal terminava as visitas e uma mãe que trabalha como cabeleireira. Eu não combinava com vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Foi Roberto quem se levantou, devagar, com dignidade. Isabela, ele disse, e sua voz fez todo o salão se virar. Ela ouviu, e seus joelhos quase falharam. Pai, ela sussurrou. Eu paguei esse casamento, Roberto disse, caminhando lentamente até ela. Porque mesmo depois de você ter mudado de sobrenome, mesmo depois de ter bloqueado meus números, mesmo depois de ter dito aos seus amigos que eu não existia, você ainda é minha filha. E eu ainda te amo. Ele tirou do bolso um envelope idêntico ao que eu segurava na bolsa. Sua avó me deu isso para eu te entregar. Ela está doente, Isabela. Câncer. Talvez não passe do Natal. E ela queria que você soubesse que, apesar de tudo, ela te perdoa e te ama e sempre vai te amar. Isabela desmoronou, literalmente caiu de joelhos, soluçando, o vestido de noiva espalhado ao redor dela como pétalas murchas. Gabriel estava parado, olhando para tudo aquilo, processando, tentando entender como a mulher que ele amava havia construído uma vida inteira baseada em vergonha e mentiras. E eu, segurando meu próprio envelope, percebi que não precisaria mais entregá-lo. A verdade já havia explodido. Agora, restava ver se algo poderia ser salvo dos escombros. O salão estava em silêncio absoluto. 300 pessoas testemunhando o colapso de uma noiva, no meio de sua própria recepção. Alguns convidados choravam. Outros olhavam para os lados, desconfortáveis, sem saber se deviam intervir ou fingir que nada estava acontecendo. O DJ havia desligado completamente o equipamento. Até os garçons haviam parado, bandejas suspensas no ar, pratos de sobremesa esquecidos. Isabela estava de joelhos no chão, soluçando incontrolavelmente, as mãos cobrindo o rosto. O vestido branco espalhado ao redor dela parecia uma poça de neve derretida. Gabriel estava imóvel a 1 metro de distância, olhando para ela como se estivesse vendo uma estranha. Roberto continuava de pé, segurando o envelope, os olhos vermelhos mas secos. Flávia, a mãe de Isabela,
Tinha os lábios apertados numa linha fina, os braços cruzados, dividida entre consolar a filha e manter a distância que Isabela havia imposto durante anos. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Levanta, ele disse, a voz baixa, mas firme. Isabela olhou para cima, o rosto manchado de rímel, os olhos inchados. Gabriel, por favor, eu posso explicar. Levanta, ele repetiu, dessa vez mais alto. Não aqui, não na frente de todo mundo. Ele estendeu a mão para ela. Um gesto mecânico, sem calor. Isabela agarrou a mão dele como quem se agarra a um salva-vidas, e ele a puxou para cima com mais força que gentileza. Preciso de uma sala, Gabriel disse para o coordenador do evento, que havia se aproximado discretamente. Temos a sala VIP dos noivos no segundo andar, senhor. Leva a gente para lá, agora. O coordenador acenou para 2 seguranças, que discretamente formaram uma espécie de corredor humano para que Gabriel e Isabela pudessem passar sem serem interpelados pelos convidados. Mas antes de sair, Gabriel se virou para Roberto e Flávia. Vocês também, subam. Depois olhou para mim. Mãe, por favor. Levantei-me segurando minha bolsa com um envelope que já não precisava mais ser entregue. Cláudia tentou me seguir, mas Gabriel balançou a cabeça. Só a minha mãe. Subimos em silêncio. A escada de mármore ecoava nossos passos. Isabela tropeçou 2 vezes no vestido, e Gabriel não fez menção de ampará-la. Ela se segurou no corrimão, os ombros tremendo de soluços contidos. A sala VIP era luxuosa. Sofás de veludo bege, espelho de corpo inteiro com iluminação profissional, mesa de apoio com champanhe resfriado e uma bandeja de frutas intocada. Havia até uma varanda pequena com vista para o jardim interno, o lugar onde os noivos deveriam ter um momento romântico antes da festa. Agora parecia uma sala de tribunal. Gabriel fechou a porta atrás de nós. Trancou. Senta, ele disse para Isabela, apontando um dos sofás. Ela sentou, encolhida, abraçando o próprio corpo. Gabriel ficou de pé, de costas para ela, olhando pela janela. Roberto e Flávia ficaram perto da porta, também de pé, como réus aguardando sentença. Eu me posicionei num canto neutro, observando. Quanto tempo? Gabriel perguntou ainda de costas. O quê? Isabela sussurrou. Quanto tempo você planejou me enganar? Desde o primeiro encontro? Desde o pedido de namoro? Desde quando? Eu não planejei enganar você. Gabriel se virou bruscamente. Você mentiu sobre sua família inteira, Isabela. Você me disse que seu pai abandonou você quando era bebê. Você disse que cresceu sem referências paternas. Você disse que sua mãe estava viajando pela Europa e por isso não podia vir ao casamento. Você mudou seu sobrenome para apagar seu pai. Você inventou uma história inteira. E você acha que isso não foi planejar me enganar. Isabela soluçou mais alto. Eu tinha vergonha, Gabriel. Vergonha da minha família. Vergonha da minha história. Vergonha de não ser boa o suficiente para você. Boa o suficiente? Gabriel riu, mas era uma risada sem humor. Isabela, eu me apaixonei por você, pela pessoa que eu achei que você era, pela honestidade que eu achei que você tinha. Eu te apresentei minha família inteira, com todos os defeitos, todas as histórias complicadas, todos os tios esquisitos. E você? Você criou uma fantasia. Roberto deu um passo à frente, a voz trêmula. Gabriel, eu sei que você está com raiva. Eu sei que tem todo o direito de estar. Mas, por favor, entenda que Isabela cresceu num ambiente muito difícil. O divórcio foi traumático. Eu e Flávia brigamos muito. Dissemos coisas terríveis um para o outro na frente dela. Eu falhei como pai em muitos aspectos. Ela tem razões para ter mágoas. Mas não tem razões para mentir, Gabriel retrucou. Ter mágoas é uma coisa. Apagar as pessoas da própria história é outra completamente diferente. Flávia limpou a garganta. Posso falar? Gabriel acenou. Permissão silenciosa.
Gabriel, eu também falhei como mãe em alguns aspectos. Quando Isabela tinha 16 anos, ela começou a ter vergonha da nossa condição financeira. Entrou numa escola particular com bolsa, conheceu meninas de famílias ricas e começou a inventar histórias. Dizia que morávamos numa casa maior, que eu era empresária em vez de cabeleireira, que tínhamos viajado para lugares que nunca visitamos. Eu tentei corrigir isso, mas ela ficava com tanta raiva de mim que eventualmente eu desisti. E a mentira foi crescendo, crescendo até virar essa pessoa que você conheceu. Gabriel olhou para Isabela. É verdade? Isabela assentiu, a voz sumida. Desde os 16, eu só queria me encaixar, só queria que as pessoas me respeitassem. Então você mentiu. Eu criei uma versão melhor de mim. Você criou uma mentira, Gabriel corrigiu, duro, e me fez casar com uma mentira. O silêncio voltou, pesado e sufocante. Foi minha vez de falar. Dei um passo à frente. Gabriel, posso dizer uma coisa? Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Fala, mãe. Respirei fundo. Você tem todo o direito de estar furioso, todo o direito de se sentir traído, mas antes de você tomar qualquer decisão, preciso que você saiba de algo. Tirei o envelope da bolsa, o mesmo que Dona Lucinda havia me dado. Abri e retirei o conteúdo. Recibos bancários, fotos antigas, certidão de nascimento e uma carta manuscrita. 3 dias antes do casamento, fui visitar uma amiga muito querida, Dona Lucinda. Ela é a avó paterna de Isabela, e ela está com câncer terminal. Isabela levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Vovó Lucinda está doente? Está. E ela me pediu para entregar isso aqui para você depois da cerimônia, porque mesmo depois de você ter passado 6 anos sem falar com ela, mesmo depois de você ter bloqueado todos os contatos, mesmo depois de você ter fingido que ela estava morta, ela ainda te ama e te perdoa. Estendi os papéis para Isabela. Ela os pegou com mãos trêmulas. Estes são os recibos, expliquei, das transferências que seu pai fez para um patrocinador anônimo do casamento. 40 mil reais, Isabela. Seu pai, que você apagou da sua história, pagou parte do seu casamento porque, quando soube através do advogado que você precisava de ajuda financeira, ele não hesitou, não pediu reconhecimento, não pediu convite, não pediu nada, apenas deu. Isabela lia os recibos, lágrimas caindo sobre o papel, manchando a tinta. E esta, continuei pegando a carta. É uma carta que seu pai escreveu, com a ajuda da sua avó. Posso ler? Isabela assentiu, incapaz de falar. Abri a carta. A caligrafia era tremida, de quem não estava acostumado a escrever textos longos, mas cada palavra era carregada de emoção. Isabela, minha filha, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você tem motivos para estar com raiva de mim. Fui um pai ausente, um pai que priorizou trabalho e orgulho em vez de estar presente nos seus aniversários, nas suas formaturas, nos seus momentos importantes. Eu errei muito, mas quero que você saiba que não existe um dia em que eu não pense em você. Não existe uma noite em que eu não durma desejando ter feito diferente. Sua avó me disse que você vai se casar, disse que você está feliz, que encontrou alguém bom, que construiu uma vida linda. E isso me enche de orgulho, mesmo que eu não tenha tido parte nisso. Mesmo que você tenha feito tudo sozinha, apesar de mim, e não por causa de mim. Então, aceite este presente. Não como uma forma de comprar seu perdão, mas como uma forma de dizer que mesmo de longe, mesmo invisível, eu sempre vou torcer por você. Sempre vou te amar. E se um dia você quiser me conhecer de verdade, não a criança que fui pai, mas a mulher que você se tornou, estarei esperando. Com todo o meu amor, seu pai, Roberto. Quando terminei de ler,
Não havia olhos secos na sala. Isabela chorava abertamente, o corpo sacudindo. Flávia tinha a mão sobre a boca, contendo soluços. Roberto tinha os olhos fechados, lágrimas escorrendo pelo rosto. E Gabriel? Gabriel tinha se sentado no sofá oposto, os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Eu não sabia. Isabela conseguiu dizer entre soluços. Eu não sabia que ele tinha apagado. Eu não sabia da vovó. Eu não sabia de nada. Por que você cortou contato? Roberto disse gentilmente. Você bloqueou todos os números, todas as formas de comunicação. Como poderíamos te contar? Isabela olhou para o pai. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Eu sinto muito, pai. Eu sinto tanto. Roberto deu um passo em direção a ela, hesitante, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que pudesse fugir a qualquer momento. Mas Isabela não fugiu. Ela estendeu os braços e pai e filha se abraçaram pela primeira vez em 6 anos. O choro dos dois era alto, carregado, anos de mágoa e distância se despedaçando naquele abraço. Flávia se juntou ao abraço e por alguns minutos foi apenas uma família quebrada tentando se remontar. Gabriel observava tudo aquilo e quando seus olhos encontraram os meus, vi algo ali. Não era raiva pura mais, era confusão, era dor, mas também era algo mais suave. Talvez compreensão, talvez compaixão. Levantei-me e fui até meu filho. Sentei ao lado dele e peguei sua mão. O que você está sentindo? Perguntei baixinho. Não sei, ele admitiu. Estou com raiva, estou magoado, estou confuso, mas também estou vendo que ela estava quebrada. E pessoas quebradas fazem coisas quebradas. Sim, fazem. Mas isso não justifica, mãe. Não, não justifica. Mas pode explicar. E explicação é o primeiro passo para decidir se há perdão possível. Gabriel olhou para Isabela, ainda abraçada aos pais. Você acha que eu deveria perdoar? Eu acho, respondi cuidadosamente, que você deveria ouvir. Realmente ouvir, e depois decidir se a pessoa que você ama é a mentira que ela criou ou a verdade que ela estava escondendo. Porque, Gabriel, agora você tem a chance de conhecer a Isabela real, a Isabela sem máscara, e aí sim você pode decidir se ainda quer casar com ela. Mas a gente já casou. Não, eu disse. Vocês assinaram papéis. Mas casamento de verdade é conhecer as sombras um do outro e escolher ficar mesmo assim. Vocês ainda não tiveram essa chance. Gabriel respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e finalmente se levantou. Caminhou até Isabela, tocou seu ombro gentilmente. Ela se virou, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Isabela, ele disse, a voz firme, mas não cruel. Eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Não sei se consigo perdoar agora. Não sei se consigo confiar de novo. Mas... Ele olhou para Roberto, para Flávia, para mim. Mas eu vejo que você tem família. Família de verdade. Família que te ama apesar dos seus erros. E acho que você precisa reconectar com eles antes de poder ser esposa de alguém. Você precisa se curar antes de poder construir algo comigo. Isabela assentiu, incapaz de falar. Então, Gabriel continuou, vamos cancelar a lua de mel, vamos pausar, vamos dar um tempo. E daqui a alguns meses a gente conversa, a gente vê se ainda faz sentido, a gente vê se conseguimos reconstruir sobre verdade em vez de mentira. Você não está pedindo o divórcio? Isabela perguntou a voz sumida. Não, não agora, mas também não estou prometendo que vamos continuar. Estou prometendo que vou pensar. E você precisa fazer terapia, Isabela. Precisa entender de onde vem essa necessidade de mentir, essa vergonha da própria história. Porque se a gente vai ter uma chance, você precisa estar inteira, não perfeita, inteira.
Isabela assentiu de novo, dessa vez com algo parecido com esperança nos olhos. Gabriel se virou para mim. Mãe, desce comigo. Precisamos falar com os convidados. Cancelar a festa. Olhei para Roberto e Flávia. Levem Isabela para casa. Cuidem dela hoje. Ela precisa de vocês. Eles acenaram e Flávia já estava ajudando Isabela a se levantar, a tirar o véu, a transformar a noiva em filha de novo. Gabriel e eu descemos a escada de mármore. Os convidados ainda estavam no salão, agora conversando em grupos, especulando, alguns já indo embora discretamente. Quando chegamos ao centro do salão, Gabriel pegou o microfone. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por 1 minuto? O salão silenciou novamente. Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui, por testemunharem não apenas uma cerimônia, mas um momento de verdade. Isabela e eu estamos passando por algo difícil agora, algo que precisamos resolver em particular, com tempo, com terapia, com honestidade. Então, a recepção está encerrada. Por favor, sintam-se à vontade para ir para casa e obrigado pela compreensão. Alguns convidados aplaudiram, um aplauso suave e solidário. Outros apenas pegaram suas bolsas e começaram a sair. Gabriel me abraçou, longo e apertado. Obrigado, mãe. Pelo quê? Por ter coragem de trazer a verdade à luz, mesmo sabendo que ia doer. Beijei o rosto do meu filho. Dor que cura é melhor que conforto que mata. E enquanto o salão se esvaziava, enquanto as luzes se apagavam e os garçons começavam a recolher as mesas ainda cheias de comida intocada, eu sabia que algo importante havia acontecido ali. Não era um final feliz, mas era um começo verdadeiro. E às vezes, isso é tudo que precisamos. 3 semanas se passaram desde o casamento que não foi comemorado. 3 semanas de silêncio pesado, de ausências que gritavam mais alto que qualquer palavra. Gabriel voltou para o apartamento que havia comprado para dividir com Isabela, mas ela não estava lá. No dia seguinte ao casamento, ela havia feito as malas, levado apenas roupas e objetos pessoais e voltado para a casa da mãe. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha. Preciso me reconectar comigo mesma antes de tentar ser sua esposa. Desculpa por tudo. Te amo. Meu filho passou os primeiros dias alternando entre raiva e tristeza. Ligava para mim às vezes tarde da noite, a voz embargada, fazendo perguntas que não tinham respostas fáceis. Mãe, como eu não percebi, como eu fui tão cego, como eu me casei com alguém que eu não conhecia de verdade. Eu ouvia, apenas ouvia, porque algumas dores precisam ser sentidas completamente antes de poderem ser curadas. Na segunda semana, Gabriel voltou ao trabalho, mergulhou em projetos com uma intensidade obsessiva, trabalhando até tarde, evitando voltar para o apartamento vazio. Seus colegas comentavam, preocupados, mas ele desviava o assunto. Estou bem, só focado. Isabela, eu soube através de Flávia que me ligou algumas vezes. Começou terapia. 2 sessões por semana com uma psicóloga especializada em traumas familiares e construção de identidade. Flávia disse que as primeiras sessões foram brutais. Isabela teve que confrontar não apenas a vergonha que sentia da própria origem, mas também a raiz dessa vergonha. Bullying na adolescência, comentários maldosos de colegas de escola, a sensação constante de não pertencer. Ela chora muito, Flávia me contou numa dessas ligações, mas também está começando a entender que a menina de 16 anos que começou a mentir estava apenas tentando sobreviver e que a mulher de 28 que continuou mentindo estava presa naquela menina. Roberto visitava a filha 3 vezes por semana. Levava flores, chocolates, às vezes apenas sentava com ela, assistindo filmes bobos na televisão. Não forçava conversas profundas.
apenas estava presente, reconstruindo, tijolo por tijolo, uma relação que havia sido demolida. E Dona Lucinda, pobre Dona Lucinda. Na terceira semana, recebi uma ligação do hospital. Ela havia desmaiado em casa e sido levada às pressas para a emergência. Quando cheguei, encontrei Roberto e Isabela já lá, sentados lado a lado na sala de espera, mãos entrelaçadas. Isabela tinha os olhos vermelhos, mas não estava chorando naquele momento. Havia uma determinação nova no rosto dela, algo mais sólido, menos performático. Silvia, ela disse quando me viu levantando-se. Obrigada por vir. Como ela está? Estável por enquanto, mas os médicos disseram que é questão de semanas, talvez dias. Sentei ao lado dela. Roberto estava com a cabeça baixa, os ombros curvados. Posso vê-la? Perguntei. O médico disse que só família direta por enquanto. Mas... Isabela hesitou. Mas ela perguntou por você. Disse seu nome algumas vezes quando acordou. Algo se apertou no meu peito. Vou falar com os médicos. 15 minutos depois, eu estava ao lado da cama de Dona Lucinda. Ela parecia menor, mais frágil, como se o câncer tivesse consumido não apenas seu corpo, mas também sua substância. Mas quando seus olhos se abriram e me viram, um sorriso fraco iluminou seu rosto. Silvia, ela sussurrou. Você entregou o envelope? Peguei sua mão tão leve que parecia feita de papel. Entreguei. E aconteceu exatamente o que você esperava. A verdade veio à tona. E agora eles têm uma chance de recomeçar sobre bases reais. Isabela, ela veio me ver. Ela está aqui, na sala de espera, com o pai. Lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos de Dona Lucinda. Eu posso vê-la? Já peço para os médicos deixarem. Saí do quarto e minutos depois Isabela entrava. Fechei a porta, dando-lhes privacidade, mas através da pequena janela de vidro vi Isabela se ajoelhar ao lado da cama, segurando a mão da avó, as duas chorando. Fiquei ali por 40 minutos. Quando Isabela saiu, seu rosto estava inchado, mas havia algo diferente, uma leveza, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ela me perdoou, Isabela disse, a voz trêmula. Depois de tudo que eu fiz, depois de 6 anos de silêncio, ela me perdoou e disse que me ama e que está orgulhosa da mulher que eu estou tentando me tornar. Ela sempre te amou, eu disse gentilmente, mesmo quando você não permitia. Isabela assentiu, limpando as lágrimas. Silvia, eu preciso falar com Gabriel. Preciso dizer algumas coisas, não para pedir perdão imediato, não para forçar nada, mas para que ele saiba que eu estou mudando, que eu estou tentando. Você quer que eu fale com ele? Não, eu mesma ligo. Mas você acha que ele vai atender? Acho que sim. Ele está magoado, mas não está fechado. Pelo menos não completamente. Isabela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Ok, vou ligar amanhã. Mas ela não precisou, porque naquela mesma noite, Gabriel apareceu no hospital. Ele entrou na sala de espera, surpreso ao ver tantas pessoas ali. Roberto, Flávia, Isabela, eu. Paramos de conversar quando o vimos. Como você soube? Isabela perguntou levantando-se. Sua mãe postou algo no Instagram, uma foto da entrada do hospital com a legenda Orações para a vovó. Eu vi. Isabela abaixou a cabeça. Eu deveria ter te avisado. Sim, deveria. Gabriel não disse isso com raiva. Era apenas constatação. Ele olhou ao redor, para Roberto, para Flávia, para mim. Como ela está? Fraca, Roberto respondeu, mas lúcida e feliz por ter Isabela de volta. Gabriel assentiu, processando. Depois olhou para Isabela. Posso falar com você, em particular? Eles saíram para o corredor.
Através das janelas amplas, eu os via conversando. Não podia ouvir, mas podia ver a linguagem corporal. Gabriel estava tenso, braços cruzados. Isabela gesticulava, explicando, às vezes limpando lágrimas. A conversa durou 20 minutos. Quando voltaram, ambos pareciam exaustos, mas também mais leves. Vou ficar aqui esta noite, Gabriel anunciou, para fazer companhia a vocês. Dona Lucinda foi gentil comigo nas poucas vezes que a conheci. Ela merece. Isabela olhou para ele com algo que parecia gratidão misturada com esperança. Obrigada, ela disse baixinho. Não é por você, Gabriel respondeu, mas sem crueldade. É por ela. Passamos a noite ali. Roberto dormiu sentado numa cadeira desconfortável. Flávia cochilava encostada na parede. Isabela ficava alternando entre a sala de espera e o quarto da avó, sempre que os médicos permitiam. Gabriel ficou comigo, conversando sobre coisas triviais, evitando o elefante na sala, mas também não fugindo completamente. Ela está tentando, mãe, ele disse em determinado momento, olhando para o corredor onde Isabela havia acabado de entrar no quarto da avó novamente. Eu vejo que ela está tentando. E isso muda algo para você? Não sei. Parte de mim quer perdoar, quer acreditar que podemos reconstruir, mas tem outra parte. Tem uma parte que não consegue esquecer, que não consegue confiar. Confiança leva tempo, eu disse. Mentira se constroem rápido, verdade se reconstrói devagar. Quanto tempo você acha que vai levar? Não sei, mas sei que se você realmente ama ela, vai querer dar esse tempo. E se não ama o suficiente, vai querer ser honesto sobre isso também. Gabriel ficou em silêncio, ponderando. Às 5 da manhã, Dona Lucinda entrou em parada cardíaca. Os médicos correram para o quarto. Tentaram reanimá-la por 15 minutos, mas o câncer havia vencido. Quando o médico saiu e anunciou, Isabela desmoronou. Literalmente caiu no chão do corredor, um grito preso na garganta, os braços abraçando o próprio corpo. Roberto tentou levantá-la, mas ela estava inconsolável, balançando de um lado para o outro, soluçando. Foi Gabriel quem se ajoelhou ao lado dela. Isabela, ele disse, a voz firme, mas gentil. Respira, ela não está sofrendo mais. Ela se foi em paz e ela te perdoou. Ela te amou até o último segundo. Você deu isso para ela. Você deu a chance dela morrer sabendo que a neta voltou. Isabela olhou para ele, o rosto destruído pela dor. Eu desperdicei 6 anos, ela chorou. 6 anos que eu poderia ter passado com ela. Sim, desperdiçou, mas você deu a ela as últimas 3 semanas. E às vezes, 3 semanas de verdade valem mais que 6 anos de mentira. Isabela se jogou nos braços de Gabriel e ele a abraçou. Não como o marido abraça a esposa, mas como o ser humano abraça outro ser humano que está se despedaçando. E ali, naquele corredor frio de hospital, às 5h13 da manhã de uma quinta-feira qualquer, algo começou a mudar. Não era perdão completo, não era reconciliação mágica, mas era um passo, um único passo na direção certa. E às vezes, um passo é tudo o que conseguimos dar. Dona Lucinda foi velada 2 dias depois numa capela pequena e acolhedora no bairro do Paraíso. Vieram poucos convidados. Ela havia sobrevivido à maioria dos amigos da sua geração, mas os que vieram trouxeram histórias lindas. Uma ex-aluna de piano que tocou uma sonata de Chopin entre lágrimas. Um vizinho que contou como ela alimentava gatos de rua todos os dias. Uma sobrinha distante que lembrou como ela sempre mandava cartões de aniversário escritos à mão, mesmo quando já não conseguia enxergar direito. Isabela leu um texto no velório, mãos tremendo, voz falhando a cada frase, mas ela leu. Foi um pedido de desculpas público, uma declaração de amor tardio,
um reconhecimento de que família não se apaga sem consequências. Gabriel estava lá, sentado na última fileira, de terno escuro, observando. Não foi até Isabela, não a consolou publicamente, mas ficou até o fim. E quando o caixão foi fechado, quando Isabela finalmente entrou em colapso total, foi Gabriel quem a amparou, quem a levou para fora, quem a colocou no carro e disse para Flávia: leva ela para casa e cuida dela. Depois do enterro, Gabriel me procurou no estacionamento do cemitério. Mãe, acho que preciso conversar com ela, de verdade. Não sei se vou perdoar, não sei se vamos continuar, mas acho que ela merece uma conversa honesta. Merece saber onde estou, o que estou sentindo, o que estou pensando. Sorri para meu filho. Quando? Amanhã. Marquei com ela no apartamento. Vou ouvir o que ela tem a dizer e vou falar o que eu tenho a dizer. E aí a gente decide, juntos, como deveria ter sido desde o começo. Estou orgulhosa de você. Por quê? Porque você poderia ter escolhido a raiva, poderia ter escolhido a vingança, mas está escolhendo a verdade, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Você está escolhendo ser honesto. E isso é o que homens de verdade fazem. Gabriel me abraçou, longo e apertado. Eu aprendi com a melhor. O apartamento estava exatamente como Gabriel havia deixado no dia do casamento. Caixas ainda fechadas, com presentes que ninguém teve coragem de abrir. A geladeira tinha comida estragada que ele não teve energia para jogar fora. A cama de casal, impecavelmente arrumada, nunca havia sido usada pelos dois juntos. Era um lar fantasma, um futuro congelado no tempo. Gabriel passou a manhã limpando. Jogou fora a comida estragada, abriu as janelas para arejar, guardou algumas caixas no depósito. Não era sobre criar um ambiente perfeito. Era sobre ter controle sobre alguma coisa, sobre colocar ordem no caos. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Isabela estava na porta, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, vestindo jeans e uma blusa branca básica. Ela parecia menor sem toda a produção, mais jovem, mais vulnerável. Carregava uma pasta de documentos debaixo do braço. Oi, ela disse a voz baixa. Oi, entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Tecnicamente, era a terceira vez que ela vinha ali, mas todas as outras vezes tinham sido rápidas, apenas para deixar ou buscar algo. Nunca havia realmente habitado aquele espaço. Quer água? Café? Gabriel ofereceu, educado, mas distante. Água, por favor. Ele foi até a cozinha, encheu 2 copos, voltou. Sentaram-se no sofá da sala, um de cada lado, uma distância segura entre eles. O silêncio foi constrangedor por alguns segundos. Isabela mexia nas mãos nervosamente. Gabriel observava, esperando. Obrigada, ela começou, por ter ficado no hospital, por ter ido ao velório. Você não precisava. Não era sobre você, era sobre Dona Lucinda. Eu sei, mas ainda assim, obrigada. Gabriel assentiu. Você disse que queria conversar. Então conversa. Isabela respirou fundo, abrindo a pasta que havia trazido. Eu passei as últimas semanas fazendo terapia, 2 vezes por semana, como você pediu. E a psicóloga me ajudou a entender algumas coisas sobre mim, sobre por que eu fiz o que fiz. Ela tirou alguns papéis da pasta. Gabriel viu que eram anotações manuscritas, páginas e páginas com letra apertada. Eu escrevi tudo, porque eu sabia que se tentasse falar de cabeça, ia esquecer metade ou ia começar a chorar e não ia conseguir terminar. Posso ler? Pode. Isabela segurou os papéis com mãos trêmulas. Eu tinha 12 anos quando meus pais se divorciaram, e não foi um divórcio tranquilo. Eles brigavam, gritavam, quebravam coisas. Minha mãe acusava meu pai de não dar atenção para a família.
Meu pai acusava minha mãe de ser controladora, e eu ficava no meio, ouvindo tudo, sentindo que de alguma forma era culpa minha, que se eu fosse melhor, mais quieta, mais fácil, eles não teriam brigado tanto. Gabriel ouvia sem interromper. Depois do divórcio, meu pai visitava uma vez por mês. Às vezes, nem isso. Ele ligava, mas as ligações eram sempre rápidas, sempre com a sensação de que ele tinha coisas mais importantes para fazer. E minha mãe, mesmo sem querer, reforçava isso. Ela dizia coisas como: "Seu pai não se importa de verdade", ou "Se ele te amasse, estaria aqui mais". E aos poucos eu comecei a acreditar nisso. Comecei a sentir vergonha de ter um pai ausente. Ela virou a página. Quando entrei na escola particular com bolsa, aos 14 anos, conheci meninas de outro mundo. Meninas que viajavam para a Disney todo ano, que tinham 2 pais presentes, que moravam em casas enormes. E quando perguntavam sobre minha família, eu mentia. Não foi consciente no começo. Era só exagerar um pouco aqui, omitir um pouco ali. Mas quanto mais eu mentia, mais fácil ficava. E quanto mais fácil ficava, mais eu construía uma versão de mim que as pessoas respeitavam. Gabriel continuava em silêncio, mas seus olhos estavam fixos nela agora, processando cada palavra. Aos 16, eu mudei meu sobrenome socialmente. Comecei a usar só o sobrenome da minha mãe, Ferreira, e apaguei o do meu pai, Silva, porque Silva era comum, era genérico, era pobre, e eu queria ser especial, queria ser admirada, queria que as pessoas me vissem como alguém que venceu sozinha, não como alguém que foi abandonada. Lágrimas começaram a escorrer, mas ela continuou lendo. E quando você entrou na minha vida, Gabriel, eu entrei em pânico, porque você era perfeito, sua família era perfeita, sua história era perfeita. E eu era a mentira que eu tinha construído. Então eu dobrei a aposta. Inventei que meu pai tinha me abandonado completamente. Inventei que minha mãe estava viajando. Inventei que eu era uma self-made woman que não devia nada a ninguém. E você acreditou, porque você é bom, porque você confia nas pessoas. E eu usei essa bondade contra você. Ela parou limpando as lágrimas, a voz falhando. E na igreja, quando você estava ali, feliz, prestes a casar comigo, eu vi minha mãe, vi meu pai, e entrei em pânico total, porque eu sabia que se eles falassem com você, se eles contassem a verdade, tudo desmoronaria. Então eu fui cruel com sua mãe porque eu sabia que ela era amiga da minha avó. E eu tinha tanto medo, Gabriel, tanto medo de ser descoberta, tanto medo de você ver quem eu realmente era e me deixar. Gabriel finalmente falou, a voz baixa. E você acha que isso justifica? Não, Isabela respondeu imediatamente. Não justifica, nada justifica. Eu traí sua confiança. Eu menti sobre algo fundamental. Eu te fiz casar com uma fantasia. E eu entendo se você nunca conseguir me perdoar. Eu entendo se você quiser o divórcio. Mas eu precisava que você soubesse que eu estou trabalhando nisso. Que eu estou em terapia. Que eu reconectei com meu pai, com minha mãe. Que eu passei as últimas semanas da vida da minha avó com ela. Que eu estou tentando ser a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Ela colocou os papéis de volta na pasta e tirou outro documento, um formulário oficial. Eu também fiz isso, ela disse, entregando para ele. É o processo de mudança de nome. Estou voltando para o sobrenome completo, Isabela Silva Ferreira, porque meu pai faz parte de mim, e apagar ele foi apagar uma parte de mim mesma. E eu não quero mais fazer isso. Gabriel pegou o documento, leu, e algo mudou em seu rosto. Não era perdão ainda, mas era reconhecimento. Reconhecimento de que ela estava realmente tentando. Isabela, ele disse finalmente, colocando o documento na mesa.
Eu te amei. Amei a mulher que eu achei que você era. E parte de mim ainda ama. Mas eu não sei se posso confiar de novo. Eu não sei se daqui a 5 anos você não vai inventar outra história, apagar outra parte de si, esconder outra verdade. Eu entendo. Mas ele continuou. Eu vejo que você está tentando e acho que você merece a chance de se tornar a pessoa que você quer ser. Então aqui está o que eu proponho. A gente continua casado no papel, mas vivemos separados por enquanto. Você fica na casa da sua mãe, eu fico aqui. A gente faz terapia de casal daqui a 2 meses, quando você tiver mais sessões individuais. E aí, com um terapeuta, a gente tenta descobrir se ainda faz sentido, se ainda é possível. Isabela olhou para ele surpresa. Você não está pedindo o divórcio? Não agora, mas também não estou prometendo que vamos ter um final feliz. Estou prometendo que vou tentar, porque apesar de tudo, eu ainda acredito que a pessoa que você está se tornando pode ser alguém que eu queira conhecer. Novas lágrimas, mas dessa vez com algo parecido com esperança. Obrigada. Obrigada por não desistir completamente de mim. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque eu preciso saber que dei tudo de mim antes de desistir, para não ter arrependimentos depois. Gabriel se levantou, foi até a janela, olhou para a rua lá embaixo. Isabela permaneceu sentada, esperando. Tem mais uma coisa, ele disse, ainda de costas. Se a gente vai tentar, você precisa me apresentar sua família de verdade. Não em situações de crise, não em hospitais ou funerais, mas em jantares normais, em almoços de domingo, em situações cotidianas. Eu preciso conhecer seu pai sem o peso da tragédia. Preciso conhecer sua mãe sem o caos. Preciso ver de onde você veio de verdade. E você precisa me deixar entrar nisso, sem medo, sem vergonha. Eu consigo fazer isso, Isabela disse, levantando-se. Posso marcar um almoço no próximo domingo? Na casa da minha mãe? Nada sofisticado, só arroz, feijão, bife, conversa. Você vai? Gabriel se virou, olhou para ela e pela primeira vez em semanas esboçou algo próximo de um sorriso. Vou, mas leva vinho. Eu ouvi dizer que sua mãe gosta de vinho tinto. Isabela sorriu também. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Como você sabe disso? Porque eu perguntei para minha mãe, que perguntou para Flávia. Porque se eu vou tentar conhecer sua família, vou fazer direito. E naquele momento, ali naquele apartamento que nunca foi habitado, entre 2 pessoas quebradas tentando se remontar, algo começou a crescer. Não era amor ainda. Talvez nunca voltasse a ser amor, mas era respeito, era honestidade, era a possibilidade de construir algo real sobre os escombros da mentira. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente. No domingo seguinte, Gabriel estacionou o carro em frente a uma casa simples no bairro de Santo Amaro. Era uma casa térrea, pintada de amarelo claro, com um pequeno jardim na frente onde algumas rosas teimosas insistiam em florescer apesar da falta de cuidado constante. Ele pegou a garrafa de vinho tinto que havia comprado, respirou fundo e tocou a campainha. Flávia abriu a porta, de avental florido, cabelo preso, sorriso nervoso. Gabriel, seja bem-vindo. Entra, por favor. A casa cheirava a tempero caseiro, alho, cebola, aquele cheiro que só comida feita com tempo e carinho tem. A sala era pequena, mas aconchegante. Sofá de tecido poído, mas limpo, televisão antiga, mas funcionando, fotos de família nas paredes, fotos de Isabela em todas as idades. Isabela bebê, Isabela criança com dentes faltando, Isabela adolescente de uniforme escolar, Isabela formatura da faculdade, e em algumas fotos, um homem de cabelos escuros sorrindo ao lado dela. Roberto. As fotos são lindas, Gabriel disse sinceramente. Eu nunca tirei,
Flávia disse, a voz embargada, mesmo quando Isabela pediu, mesmo quando ela disse que odiava ver o pai nas paredes. Eu nunca tirei, porque família é família, não importa quão bagunçada seja. Roberto apareceu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Gabriel, prazer ter você aqui de verdade, sem drama, sem hospital, sem funeral. Eles apertaram as mãos, dessa vez sem o peso da tragédia, apenas dois homens se conhecendo. Isabela saiu do quarto, de vestido simples, cabelo solto, sem maquiagem pesada. Ela parecia real. Pela primeira vez, Gabriel a via sem camadas de produção, sem armadura social. Oi, ela disse. Oi, ele respondeu. O almoço foi simples, mas delicioso. Arroz branco, feijão preto, bife acebolado, farofa, salada de tomate e conversa, muita conversa. Roberto contou histórias da infância de Isabela, como ela tinha medo de cachorro, mas fingia ser corajosa. Como ela colecionava pedras coloridas que achava na rua. Como ela chorou no primeiro dia de aula e ele teve que ficar do lado de fora da sala por 2 horas até ela se acalmar. Flávia mostrou álbuns de fotos antigos, festas de aniversário com decoração caseira, passeios ao zoológico, natais modestos, mas cheios de amor. E Isabela, pela primeira vez, não tentou controlar a narrativa. Deixou que os pais contassem as histórias como eram, sem edição, sem filtro. No meio da tarde, quando o café estava na mesa e a conversa fluía naturalmente, Gabriel olhou para Isabela e viu algo que nunca tinha visto antes. Ele viu uma mulher inteira, não perfeita, não heroína de Instagram, mas real, com família bagunçada, história complicada, feridas ainda cicatrizando, e pela primeira vez desde o casamento, ele sentiu que poderia, talvez, aprender a amar essa mulher também, não a fantasia, a pessoa real. Capítulo 7. Reconstrução sobre verdade 6 meses depois. O sol de março entrava pelas janelas abertas do apartamento, trazendo aquela luz dourada que só o outono paulistano tem. Eu estava sentada no sofá, tomando café, quando Gabriel e Isabela chegaram, juntos. Eles não estavam de mãos dadas. Não exibiam aquela intimidade performática de casal apaixonado de Instagram, mas havia algo ali, uma proximidade genuína, um respeito mútuo visível na forma como se olhavam, como se comunicavam com pequenos gestos, como riam de piadas internas que só eles entendiam. Mãe, Gabriel me cumprimentou com um beijo na bochecha. Obrigado por aceitar o convite. Eu não perderia por nada, respondi, abraçando meu filho. Depois me virei para Isabela. Como você está? Melhor, ela disse, e era verdade. Seu rosto tinha mais cor, mais vida. Os olhos não carregavam mais aquele peso de segredo que eu via antes. Muito melhor. Sentamos à mesa da cozinha, onde Gabriel havia preparado um brunch simples. Pães, frios, frutas, suco natural, nada elaborado, apenas real. Então, comecei, curiosa, mas respeitosa. Vocês me chamaram aqui para... Gabriel e Isabela trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que pessoas que passaram por tempestades juntas compartilham. Queríamos que você soubesse primeiro, Gabriel disse, antes de qualquer outra pessoa. Isabela e eu decidimos recomeçar de verdade. Não apenas continuar tentando, mas realmente começar de novo. Isabela pegou minha mão por cima da mesa. Silvia, eu sei que eu não tenho o direito de pedir perdão. Sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas nesses 6 meses eu aprendi algumas coisas. Aprendi que perdão não é sobre apagar o passado. É sobre escolher não deixar o passado definir o futuro. E Gabriel me deu essa escolha. Me deu a chance de me tornar alguém melhor. E você se tornou? Perguntei gentilmente. Estou me tornando, ela corrigiu. Todos os dias, na terapia individual,
na terapia de casal, nos almoços de domingo com meu pai e minha mãe, nos momentos em que eu sinto vontade de mentir para parecer melhor e escolho, conscientemente, dizer a verdade mesmo que seja desconfortável. Gabriel continuou. A gente conversou muito com a terapeuta de casal, sobre confiança, sobre como reconstruir algo que foi quebrado, e ela disse uma coisa que ficou comigo. Vocês não vão conseguir voltar ao que era antes, mas podem construir algo novo, algo mais forte, porque agora vocês conhecem o pior um do outro e estão escolhendo ficar mesmo assim. E vocês estão escolhendo ficar? Perguntei. Sim, ambos disseram ao mesmo tempo. Senti meus olhos marejarem. Então eu tenho apenas uma pergunta. Eu disse, a voz embargada. Isabela, você consegue olhar para Gabriel agora e dizer a verdade sobre quem você é? Sem medo, sem vergonha? Isabela respirou fundo e olhou diretamente para meu filho. Gabriel, eu sou filha de pais divorciados. Meu pai foi ausente por muito tempo e está tentando compensar agora. Minha mãe é cabeleireira e trabalha duro todos os dias. Eu cresci sem dinheiro, com bolsa em escola particular, sentindo que não pertencia a lugar nenhum. Eu menti durante anos porque tinha vergonha de quem eu era. E às vezes, mesmo agora, eu ainda sinto vontade de inventar uma história melhor. Mas estou aprendendo que minha história real, com todas as imperfeições, é a única que vale a pena contar, porque é minha e porque você merece conhecer a pessoa real, não a fantasia. Gabriel segurou o rosto dela com as duas mãos, os olhos brilhando. Eu te amo, não a mulher que você fingiu ser, mas a mulher que você está se tornando, a mulher corajosa o suficiente para admitir que estava errada, a mulher forte o suficiente para fazer terapia, a mulher humilde o suficiente para reconectar com a família que ela havia rejeitado. Essa mulher eu amo. Eles se beijaram. Um beijo simples, sem drama, mas carregado de significado. Limpei as lágrimas do meu rosto. Então, quando vão fazer a cerimônia de verdade? Gabriel riu. Não vamos. Pelo menos não agora. A gente conversou sobre isso. Fazer outro casamento grande parece errado, como se estivéssemos tentando compensar o primeiro. Então a gente decidiu outra coisa. Isabela abriu uma pasta que estava sobre a cadeira ao lado dela e tirou alguns papéis. A gente vai viajar, sozinhos, para um lugar que tenha significado para nós dois. E lá, apenas nós dois, vamos trocar votos. Votos novos, baseados na pessoa que conhecemos agora, não na fantasia que existia antes. E depois, Gabriel continuou, a gente volta e faz uma festa pequena, sua família próxima. Minha mãe, o pai e a mãe da Isabela, alguns amigos íntimos. Nada de Instagram, nada de fotógrafos profissionais. Apenas pessoas que nos amam de verdade, celebrando algo real. Sorri, o coração quente. Quando? Daqui a 2 meses, junho. Vamos para Paraty. A gente foi lá há 3 semanas, no meio de uma das sessões difíceis de terapia, só para respirar. E foi naquela cidade que a gente teve a conversa mais honesta da nossa vida. Faz sentido voltar lá para recomeçar. Abracei os dois, longo e apertado. Eu estou tão orgulhosa de vocês, dos dois. Não foi o caminho fácil, não foi o caminho bonito, mas foi o caminho real. E isso vale mais que qualquer conto de fadas. 2 meses depois, numa tarde ensolarada de junho, estávamos numa pousada charmosa em Paraty. Não havia flores elaboradas, não havia vestido de noiva caríssimo. Isabela usava um vestido branco simples, curto, de algodão leve. Gabriel usava calça bege e camisa branca. Roberto estava lá, de terno modesto, mas impecável. Flávia usava um vestido floral que ela mesma havia escolhido, sem pedir aprovação de ninguém.
Alguns amigos próximos completavam o grupo. No total, éramos 15 pessoas. A cerimônia foi feita num deck de madeira com vista para o mar. Não havia padre, não havia ritual religioso. Apenas Gabriel e Isabela, de frente um para o outro, dizendo as palavras que precisavam ser ditas. Gabriel foi primeiro. Isabela, eu prometo te amar na verdade e na imperfeição. Prometo ouvir quando você tiver medo. Prometo questionar quando você estiver mentindo, não com raiva, mas com amor. Prometo ser seu parceiro na construção de uma vida real, não de uma fantasia. E prometo nunca desistir de nós, mesmo quando for difícil. Isabela limpou as lágrimas, respirou fundo e começou. Gabriel, eu prometo ser honesta, mesmo quando doer. Prometo pedir ajuda quando estiver voltando aos velhos padrões. Prometo honrar minha família, minha história, minha origem. Prometo não apagar partes de mim para caber na expectativa de ninguém. E prometo construir com você um casamento baseado em verdade, não em imagem. Porque você merece a pessoa real, não a cópia editada. Eles trocaram alianças simples, sem diamantes, sem ostentação. Apenas ouro, gravado por dentro com a data. Junho de 2025, o recomeço real. E quando se beijaram, todos nós aplaudimos. Não com a euforia caótica de uma festa tradicional, mas com a alegria serena de quem testemunha algo genuíno. À noite, fizemos um jantar na varanda da pousada. Comida caseira, vinho honesto, conversas que fluíam naturalmente. Roberto contou histórias constrangedoras de quando Isabela era criança, e ela riu em vez de ficar com raiva. Flávia mostrou fotos antigas no celular, e Isabela não pediu para apagar. Gabriel e eu conversamos sobre meu falecido marido, sobre como ele ficaria orgulhoso do homem que nosso filho se tornou. Em determinado momento, Isabela se levantou e pediu atenção. Eu queria dizer uma coisa, ela começou a voz firme. Há 6 meses eu estava no pior momento da minha vida. Tinha mentido para todo mundo, tinha perdido a confiança do homem que amo, tinha magoado minha família. E eu não achava que merecia perdão. Não achava que merecia uma segunda chance. Ela olhou para Roberto. Mas meu pai me deu uma segunda chance, mesmo depois de eu ter apagado ele da minha história, mesmo depois de anos de rejeição. Depois para Flávia. E minha mãe me deu uma segunda chance, mesmo depois de eu ter sentido vergonha dela, mesmo depois de tê-la excluído do meu casamento. Depois para Gabriel. E você me deu a segunda chance mais difícil de todas, a chance de me tornar alguém que merece seu amor, não pela fantasia que eu criei, mas pela pessoa imperfeita e real que eu sou. Finalmente olhou para mim. E Silvia, você poderia ter me odiado, poderia ter convencido seu filho a me deixar, mas em vez disso, você trouxe a verdade à luz. E sim, doeu tanto. Mas foi a dor que salvou minha vida. Foi a dor que me forçou a olhar no espelho e ver quem eu realmente era. Então, obrigada por ter coragem de me expor, por ter me amado o suficiente para não me deixar continuar vivendo uma mentira. Levantei-me, fui até ela e a abracei. Família é sobre isso, eu disse. Não é sobre ter pessoas perfeitas. É sobre ter pessoas que te amam o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando machuca. Bem-vinda à família de verdade, Isabela. Não a que você inventou, a que você merece ter. Choramos, todos nós, mas eram lágrimas boas, lágrimas de cura, de recomeço, de verdade finalmente reconhecida, 1 ano depois. Estou sentada na sala de parto, segurando a mão de Isabela enquanto ela empurra com toda a força que tem. Gabriel está do outro lado, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da testa dela. Mais uma, a médica diz. Mais uma e seu bebê está aqui. Isabela grita, empurra
e então ouvimos aquele choro agudo, inconfundível, de vida nova entrando no mundo. É uma menina, a médica anuncia, colocando o bebê no colo de Isabela. Minha neta, pequena, vermelha, perfeita. Isabela chora, Gabriel chora, eu choro. Como vocês vão chamar? Eu pergunto. Gabriel olha para Isabela, que acena em concordância. Lucinda, ele diz. Lucinda Silva Ferreira, em homenagem à avó que ensinou Isabela que perdão e amor verdadeiro ainda existem. Meu coração transborda. Pego a netinha no colo e ela abre os olhinhos pequeninos, olhando para mim com aquela expressão curiosa que só recém-nascidos têm. Bem-vinda ao mundo, Lucinda. Sussurro. Você nasceu numa família imperfeita, bagunçada, cheia de história complicada, mas nasceu numa família real, numa família que sabe que verdade vale mais que imagem, que perdão vale mais que orgulho, que amor de verdade é aquele que permanece mesmo quando é difícil. Isabela, exausta mas radiante, olha para mim. Obrigada, Silvia, por tudo. Não me agradeça. Apenas ensine sua filha a viver na verdade desde o começo. Ensine que ela nunca vai precisar ser perfeita para ser amada, que a história dela, exatamente como é suficiente. Eu vou, prometo. E naquele momento, segurando minha neta nos braços, vendo meu filho feliz e minha nora finalmente em paz consigo mesma, eu soube que tínhamos feito a escolha certa. Não foi fácil, não foi rápido, não foi indolor, mas foi real. E no final, a verdade sempre vale a pena. Sempre. 3 anos se passaram desde aquele casamento que explodiu no altar. 3 anos de terapia, de jantares em família, de conversas difíceis, de lágrimas e risos, de reconstrução tijolo por tijolo. Gabriel e Isabela hoje têm 2 filhos, Lucinda, de 2 anos, e Roberto, de 6 meses. Sim, Roberto, o nome do avô paterno que quase foi apagado da história. Isabela ainda faz terapia, não porque está quebrada, mas porque entendeu que manutenção emocional é tão importante quanto manutenção física. Ela abriu um pequeno negócio de consultoria de comunicação, mas dessa vez com base em autenticidade, não em imagem fabricada. Seu lema de trabalho, verdade, vende melhor que fantasia. Roberto é presença constante na vida dos netos. Todo sábado, ele busca Lucinda para um passeio no parque, para tomar sorvete, para contar histórias. Ele perdeu anos da vida da filha, mas não vai perder 1 segundo da vida das netas. Flávia fechou o salão de cabeleireira e abriu um espaço de terapia capilar, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Isabela ajudou a financiar, não como um gesto de culpa, mas como um gesto de honra. Minha mãe merece ter seus sonhos também. E eu continuo sendo Silvia, mãe, avó, amiga, a mulher que não teve medo de trazer a verdade à luz, mesmo sabendo que ia causar dor. Porque eu entendi, naquele dia na igreja, que existem 2 tipos de dor, a dor que destrói e a dor que constrói. E eu escolhi a segunda. Às vezes, em reuniões de família, alguém menciona o casamento, e todos nós rimos, não de deboche, mas de alívio. Alívio de ter sobrevivido, alívio de ter escolhido ficar, alívio de ter construído algo real sobre os escombros da mentira. Isabela me disse, semana passada, algo que nunca vou esquecer. Silvia, naquele dia na igreja, quando você leu a carta do meu pai, quando você expôs tudo, eu te odiei. Odiei com toda a força que eu tinha. Mas hoje eu entendo que você me salvou. Me salvou de viver uma vida inteira baseada em mentira. Me salvou de morrer sem nunca ter sido realmente vista. Então, obrigada por ter sido corajosa quando eu não consegui ser. E eu respondi, casamento não começa com sim, começa com verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja,
é sempre o melhor presente que podemos dar a quem amamos. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se e clica no próximo vídeo. Lá, uma verdade escondida por anos vem à tona de um jeito que você jamais imaginou. Não perca! Até o próximo vídeo.